gente, meu nome é Andressa, hoje é dia de vídeo novo por aqui e mais uma vez, né, ainda relembrando 2022, porque, né, sou atrasada com alguns vídeos, então vocês vão estar vendo isso aqui no início de fevereiro e se tudo der certo, né, então, mas, enfim, eu gosto de fazer esses vídeos e achei legal fazer da mesma forma, mesmo que ele chegue um pouco mais distante assim da data que eu geralmente, né, me planejo pra fazer esses vídeos. Que era pra sair em janeiro, tá saindo em fevereiro, mas beleza. Chegou a vez da gente escolher as melhores leituras de 2022. Foram 71 leituras concluídas em 2022, acho que eu disse isso até no último vídeo. Esperava que eu pudesse ter lido mais, porque em 2021 eu tinha lido mais de 80, então eu pensei assim, talvez eu leia uma grande quantidade em 2022, não rolou, mas mesmo assim foram grandes leituras. Eu li muitos livros físicos, muitos livros, né, maiores, de certa forma, não foram livros muito pequenos, como vocês vai dar pra perceber até pela lista dos melhores do ano, levando em consideração tudo, né, ao meu redor, até que foi um bom ano. E foi bem difícil escolher as 10 melhores leituras, porque aí entra mais um detalhe que eu li muitos livros que eu não posso dizer que foram ruins, foram muitos livros bons, mas não foram muitos livros que eu pudesse dizer, cara, esse livro é maravilhoso, entrou assim pra minha lista, pro meu coração, dos melhores livros que eu já li na vida. Foram poucos que isso aconteceu. Não sei se tô começando a ficar um pouco mais chata no quesito pra leituras, mas o que é bom também, porque serve pra mim ir, né, buscando outras coisas pra ler. Então vamos lá para as 10 melhores leituras de 2022. Fiz um ranking lá para as redes sociais, acabei fazendo um ranking realmente, mas aqui eu vou só mostrar pra vocês, apesar de ter aqueles 2 livros que foram pra mim os melhores, assim, total, porque foram livros que eu não esqueci da história até agora. São livros que ainda estão na minha memória e são livros que, se eu pegar eles na mão, a minha vontade de abrir e começar a ler tudo de novo. Então, esses 2, assim, são os que mais destacaram pra mim. Mas eu vou mostrar eles pra vocês mais pro final. Vou começar com ele, o meu primeiro Colin Hoover, Verity. Isso aqui é um livro de personagens extremamente duvidosos que precisam muito de um psicólogo, precisam de terapia, precisam, né, rever algumas coisas, precisam, né, é muita coisa errada aqui. Eu vejo muitos comentários sobre a Verity em si, né, que é uma personagem aqui, que é uma autora de livros que ela narra as histórias pelo ponto de vista do vilão, e aí tem muita essa... É construída uma imagem dela a partir de outras pessoas, não dela mesma, de que ela é, né, uma pessoa de caráter duvidoso, que aparentemente fez muitas coisas erradas para a própria família, para conseguir o que queria, para conseguir o Jeremy. E aí a gente tem essa coisa de manuscrito e carta, que me deixou igual, meio assim, né, do que acreditar. Talvez eu acredite na carta, talvez não, ainda não me decidi. Mas o fato é que são realmente personagens complicados. A narradora dessa história pra mim é bem duvidosa, é bem... eu não consegui confiar em nada do que ela tava contando. O Jeremy também, que é o personagem masculino dessa história, pra mim ele é muito estranho, não fui com a cara muito dele. Então assim, foi um livro que eu passei o livro inteiro desconfiando de tudo que eu tava lendo. O que no fim acabou se tornando algo pra mim que foi sensacional. Eu nunca fiquei, na verdade nunca não, faz muito tempo que eu não fico tão agoniada lendo uma história, tão desconfiada, e não termino um livro, não fecho um livro pensando que talvez nada daquilo que eu li seja realmente, né, a verdadeira história, seja o lado verdadeiro desses personagens. Então, pra mim foi sensacional. E, né, foi uma das melhores leituras. Também, Casa de Terra e Sangue, da Sarah J. Maas. Esse é o primeiro livro, né, de Cidade da Lua Crescente, mas ele não é um dos preferidos só por ser da Sarah, por ser um livro de fantasia, que é uma coisa é um gênero que eu amo explorar, mas principalmente porque eu não estava esperando nada desse livro. A minha experiência com a autora é bem complicada. Eu tinha lido os dois outros livros dela, né? Os de Vidro
eu amei. Coroa foi um pouco mais problemático, mas do meio pro final foi uma, assim, tiro, porrada, mortes e um monte de coisa incrível. Então, ainda estava com o pé atrás com essa autora, mas aí eu fui pegar Casa de Terra e Sangue, deixei Trono de Vidro de lado e fiquei, assim, apaixonada com a construção desse universo, com a construção desses personagens, não só da Bryce, do Hunter Hunt. Na verdade, foi de toda essa gama de muitos personagens. São muitos personagens, muitas coisas aqui, né, envolvendo essa história. E eu, pelo menos, não fiquei confusa. Ao longo de toda a história, a gente foi entendendo, eu fui entendendo. E eu fui, assim, ficando apaixonada por essa história. Tem uma certa cena aqui que, pra mim, eu sempre vou começar a tratar sobre ela. Pra mim foi bem vergonha alheia, foi bem desnecessário. Não precisava daquilo, ela não precisava se humilhar daquele jeito. Mas finjo, às vezes, né, finjo que aquela cena não existiu e fico com os outros 90% da história, que foi realmente fantástico pra mim. Eu amei esse livro e preciso ler, como é que é o nome? Casa de Céu e Sopro, que é o segundo livro dessa série. Romances de época, os romances, eu li muito romance contemporâneo, mas também li alguns romances de época que foram perfeitos. E um deles foi A Noiva do Bastardo, da Sarah MacLean, outra Sarah. Esse é o primeiro livro dos Bastardos Impiedosos. Eu li os dois primeiros, esse aqui e o livro do White, que é o irmão mais novo do Devil. E, enfim, como dá pra perceber, é uma história de bastardos. No caso desses aqui, eles são bastardos de um duque que colocou essas crianças pra competir entre si, pra decidir qual deles seria o herdeiro do título aqui, né, e da fortuna e tudo que envolve esse tipo de título. E muitas coisas aconteceram nessa infância, muitas coisas aconteceram depois dela. E a gente vai ver um romance de época que conta personagens que não fazem parte da aristocracia, então, né, eles não estão inseridos em bailes, aquela coisa toda, cheia de luxo. Muito pelo contrário, apesar deles serem ricos também, porque, né, eles fazem algumas coisinhas interessantes aqui, dá dinheiro. E achei muito interessante, eu gostei demais desse livro, de ver a história sendo narrada do outro lado de Londres, de um lado mais perigoso, mas, assim, muito interessante, que eu amei. Esse casal aqui, pra mim, foi perfeito. Essa mocinha, Felicity, é a coisa mais maravilhosa do mundo. E esses dois juntos também são lindos, são muito fofos. E, meu Deus, eu li e, assim, eu devorei esse livro, na verdade. Eu acho que eu li isso aqui em 2 dias, porque foi maravilhoso. Outro, agora sim, um romance contemporâneo, A Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood. Estava com altas expectativas, e as altas expectativas foram, né, o livro não ficou devendo daquilo que eu esperava. Então, assim, foi uma leitura fantástica. Outro livro que eu devorei, um romance fofo. A gente vai ter aqui um relacionamento falso, que a gente sabe o que acontece quando os personagens fazem esse tipo de acordo. E a gente vai ter personagens inseridos ali no meio acadêmico. Então, algo diferente, cientistas, né, principalmente. Diferente, ao mesmo tempo, tem aquela pegada do romance que eu amo, do romance fofo, do romance com personagens que são perfeitos. Perfeitos no sentido deles serem incríveis, tá? Eles têm defeitos, sim. Mas eles são lindos juntos, eles são maravilhosos. A nossa Olive aqui, que é uma mulher no meio cientista, sofre alguns preconceitos, sofre alguns problemas aqui com um certo personagem que me deu nojo. E o Adam também foi uma coisinha maravilhosa, que eu achei sensacional também. Então, eu amei esse livro, amei de verdade. E tem vídeo pra ele aqui no canal, pra vocês verem eu falando super bem desses personagens maravilhosos. Porque, assim, isso aqui é perfeito. Eu esperava que fosse bom e ele foi melhor ainda. Isso aqui é lindo. Também favoritei, assim, né, foi um dos meus favoritos, Amor em Cores, da Babalola. Eu sempre falo Babalola, eu ainda não conferi como é que se diz o sobrenome dela. Mas, enfim, são histórias inspiradas, né, nas mitologias ao redor do mundo. Tem vários personagens, assim, conhecidos, que a gente conhece das mitologias, das aulas de história, das aulas, enfim, das nossas pesquisas, de outros livros que a gente lê, né? E
foi bem interessante ver essa pegada diferente, assim, são histórias contadas de uma maneira, assim, diferente, que são personagens que a gente já ouviu falar, mas ao mesmo tempo são personagens diferentes, são personagens novos e que contam umas histórias, assim, de amor em cores, de amor que faz a gente suspirar, de amor que faz a gente chorar às vezes, e de amor que sobrevive ao tempo, sobrevive às adversidades, sobrevive e é a coisa mais linda do mundo. Eu me emocionei com vários contos, várias histórias aqui desse livro, e fiquei querendo mais. Eu lia e terminava, eu terminava as histórias e ficava, meu Deus, podia continuar isso aqui pra ler mais um pouquinho. E aí eu lia outra e eu pensava da mesma forma, assim. Então, foi um livro que eu queria que não tivesse fim. Então foi muito, muito incrível, assim. Foi uma experiência bem diferente. E só pra vocês saberem, né, alguns nomes. Oxum, Sherazade, Psique, Aten, Ya, Sia, Nefertiti, Naleli, Zino, Tisbe. E são realmente, maravilhoso. Esse livro foi maravilhoso. Eu amei. E é aquele livro de a gente folhear e ler uma, duas, três, quantas vezes quiser. Que vale a pena reler essas histórias. Agora um suspense. Pensei que não estaria aqui nessa lista, mas depois de muito pensar, eu percebi que foi sim um dos favoritos, não adianta negar. E também fiquei na dúvida entre qual deles colocar, porque o que aconteceu? Eu li 3 livros dessa série esse ano. Eu li Vocação para o Mal, li Branco Letal e li Sangue Revolto. Estou esperando o 6º livro a ser lançado, acho que esse ano. Mas li os 3 assim, um atrás do outro praticamente. E assim, fiquei bem na dúvida de qual escolher e acabei escolhendo esse aqui porque traz algumas questões pessoais dos personagens, traz eles se aproximando um pouco mais e traz a nossa Robin, a protagonista feminina, ganhando um pouco mais de destaque e mostrando que ela assim, é uma personagem muito importante para essa história e pro Cormoran Strike também. Então, acabei escolhendo Branco Letal. Esse é o 4º livro da série. E ele é grandão, Sangue Revolto é maior que esse aqui também. Mas foram livros que eu li mais rápido do que os primeiros até. Porque são histórias que a gente fica ansiosa pra descobrir o que vai acontecer, quem é o realmente verdadeiro autor desses crimes que eles estão investigando. Que sempre se metem em algumas coisas, né? Além dos casos típicos de traições que eles vão investigar. Então esses detetives vão se envolver em mais um rolo aqui, dessa vez com uma figura importante, figura pública importante. E aí com outro certo personagem aqui que também vai surgir e o Strike vai se ver querendo descobrir qual é o papel dele nisso tudo. Então, muito incrível, amei. E a Robin estava perfeita nesse livro. Quero deixar isso claro, porque é maravilhoso. Eu adorei esses dois e adoro a tensão sexual, romântica e tudo que tá acontecendo com esses dois. Que é aqui que, na verdade, a situação começa lá no 2. E aí vai aumentando. Aqui a coisa tá maravilhosa. E no 5º, então, tá mais ainda. E estou aqui esperando 6 pra ver se vai rolar. Porque além do suspense, a gente também tem esse pedacinho de romance que deixa tudo ainda mais incrível e me faz devorar esses livros de um jeito que eu fico chocada. Mais um romance de época que foi O Segredo da Duquesa, o primeiro livro dos excêntricos, da Courtney Milan. A história então do Robert, sempre esqueço o nome dele, o Robert e da Minerva, a nossa Minnie, maravilhosa, especialista em xadrez. Esses dois são sensacionais, juntos e separados. É um romance de época que vai além do romance. É um romance de época que também traz questões sociais, o que eu achei fantástico. Essa série como um todo traz algumas questões que são realmente de discussão, de política, de social, de buscar melhorias para o povo, não só para a classe rica. Então, principalmente ele também, porque foi sensacional, porque a gente geralmente vê ele é um duque, né? Um duque um pouco mais sério, conservador, aquela coisa toda. E ele aqui é completamente diferente disso. A autora construiu um personagem, um duque bem diferente, mais humano, vamos dizer assim.
e é apaixonante, assim. Eu não esperava algumas coisas aqui dele e fiquei apaixonada. É um personagem super fofo, maravilhoso, maravilhoso. Enfim, ele é incrível, eu gostei demais dele. Gostei da Minnie, gostei dos dois juntos e de algumas coisas, das coisas que são discutidas aqui então, né? Porque, como eu disse, vai além do romance e é maravilhoso. Agora, ele, Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Bali Kaur Jaswal. Outra autora que ainda não fui conferir como é que se diz o nome dela. Esse livro eu demorei pra terminar e não porque estava ruim, mas porque eu estava tensa com medo de que algo ruim fosse acontecer. Aconteceu algumas coisas ruins, mas, né, fiquei tranquila que não foi tão ruim assim quanto eu imaginava. E eu achei muito incrível, porque no primeiro momento parece uma história simples no sentido de cotidiano, de personagens, né, dessa realidade. São a maioria, né, imigrantes indianos. Eu não me lembro, é Punjab, se eu não me engano, a comunidade, isso, Punjab, em Londres. E a gente tem essa personagem principal aqui, que ela é filha de imigrantes, mas ela é um pouco mais distante dos costumes, da cultura. Ela não é tão inserida assim nessa comunidade. Mas ao longo da história a gente vai ver ela se desarmando contra, né, os seus preconceitos, de certa forma, com a religião, com o templo ali, com os costumes, com a questão, por exemplo, da irmã querer se casar através do jeito tradicional indiano, né? Que é a questão da escolha dos pais, não deles mesmo, né? Dela conhecer alguém do jeito diferente. E foi simplesmente sensacional. E a gente ainda também tem um mistério aqui que vai ser desvendado, então não é só uma escola com viúvas contando histórias eróticas, mas tem muito mais que isso. Tem esses personagens que tem muitas camadas, que são incríveis, assim, bem diferentes, que tem essas histórias que merecem ser contadas, assim. Isso aqui é uma preciosidade. Foi realmente incrível. E sim, a gente tem alguns contos que são contados aqui nessa história. O que deixou as coisas um pouquinho mais picantes. E deu uma amenizada, porque em determinado momento a situação vai ficar um pouco pesada. Mas maravilhoso. Amei essa história, amei esse livro. E só pra ler aqui uma citaçãozinha que tem no marcador, que descreve um pouco, que representa realmente o que elas fizeram aqui, né? Indignadas e com os olhos inflamados, elas escreveriam suas histórias para o mundo inteiro ler, né? Elas não são só viúvas, não são só indianas, elas têm muito mais para mostrar, além, né, da aparência que as pessoas têm muito preconceito ao vê-las na rua, né? Enfim, é sensacional esse livro, maravilhoso. E os dois, esse, como eu disse, né, aqui realmente os dois favoritos, os melhores do ano, de maneiras diferentes, como vocês vão perceber. E se eu pegar eles pra ler, não pra ler, né, se eu pegar eles nas mãos, eu vou querer folhear e vou querer ler tudo de novo, porque isso aqui foi maravilhoso. Isso aqui é fantástico. O primeiro deles, então, é A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Esse é o primeiro livro da Guerra da Papoula, é uma trilogia. E ainda não comprei o segundo. Estou esperando um pouquinho dar uma desafogada, que eu tenho muito livro para ler. Mas enfim, essa é uma fantasia que tem um pé ali é inspirada na história militar da China do século XX. Então a gente tem uma jornada aqui super épica com heróis bem diferentes e peculiares, que fazem algumas coisas aqui bem diferentes. A gente tem uma personagem principal que é a Rin, que ela, no início, ela parece simplesmente uma garota forte, que sabe o que ela quer e vai atrás daquilo que ela quer. Ela é uma órfã de guerra, né, da primeira Guerra da Papoula, e ela é mais do que só uma garota pequena e de pele escura, que é uma coisa que causa muito preconceito e muitos problemas para ela quando ela chega ali na escola militar. Então, que é onde as coisas vão se desenrolar, no sentido de que ela vai descobrir algumas coisas sobre ela mesma. A gente vai ver a presença do ópio aqui muito forte, das drogas,
e do efeito disso para ela, que pode ajudar ela de alguma forma aqui. E aí tem a segunda parte da questão da história, que é em si, né, a Segunda Guerra da Papoula, onde a gente vê muita guerra, a gente vê morte, a gente vê luta, a gente vê estratégias sendo formadas. Então é um livro que é mais do que só a história da Rin, só a história de uma personagem que é forte pra caramba e sabe fazer algumas coisas especiais, né? É muito incrível. Eu mergulhei nessa história de um jeito. No início eu pensei que seria só a história dela ali na escola e depois se tornando um soldado e coisa assim. Mas é muito mais do que isso. E intrigas e briguinhas fúteis de escola são deixadas pra trás. E todas as pessoas vão precisar estar juntas pra sobreviver, né? Pra ganhar essa guerra. E, né, claro, isso é só um pedacinho, porque na verdade tem muita coisa acontecendo aqui e muita coisa ainda vai acontecer, acredito eu. Então, sensacional isso aqui, foi maravilhoso, eu devorei esse livro. Eu comecei não dando muita fé, mas depois isso aqui ficou sensacional. Muito bom, de verdade. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, esse aqui, sim, é o meu preferido de 2022, que foi A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. Esse foi um livro que, quando eu fechei, eu fui abrir ele de novo e reli muitas partes da história, porque eu fiquei simplesmente apaixonada. São personagens que eu ainda me lembro deles, são personagens que eu ainda tenho vontade de ler mais um pouquinho deles. Não só as crianças, mas também o Linus, principalmente. Porque o Linus é o personagem principal aqui, né? Porque ele é é tipo como é que se diz? Assistente social do governo. E ele precisa visitar esse orfanato, né? Essa casa que fica no Mar Cerúleo, onde tem essas crianças bem peculiares e que são, como eu posso dizer, vamos descrever elas aqui pra vocês. Uma gnoma, uma sprite, uma serpe, uma bolha verde não identificado, um canisomem e o anticristo. O anticristo é perfeito, inclusive, ele é uma gracinha. Então são 6 crianças, apesar das aparências que podem assustar, são crianças, e o Linus fica bem assustado no início quando ele chega lá, mas depois ele vai se envolvendo com aquelas crianças, com o Arthur, com a Sprite da ilha, e é uma história que parece simples, mas que a gente vai vendo que traz muito sobre a relação dessas pessoas, a questão de julgar pela primeira aparência, por aquilo que eles são, mas que na verdade a gente sabe que são muito mais do que, né, só essa casca por fora. Então é um livro apaixonante, eu amei essa história, eu amei esses personagens, todos eles, principalmente o Linus, porque o Linus teve um crescimento assim fantástico. Não um crescimento, mas ele conseguiu se desvincular dessa coisa de regras, né? Ele era muito de regra, ele fazia o que era o trabalho dele, ponto. O que acontecia depois disso não era da conta dele. Então, quando ele começa a olhar ao redor, né? Ele vê as coisas realmente como elas são, ele começa a se envolver, ele começa a pensar no depois, né? Na vida de todas essas crianças, que ele já visitou, né? Ele visitou muitos orfanatos. Então ele começa a pensar sobre isso, a gente vai vendo uma mudança nele, a gente vê um Linus mais leve, mais, né, que defende aquilo que ele acredita, enfim. É uma história fantástica, eu amei demais, eu amei, esse livro é muito lindo. E leiam, quem ainda não teve a oportunidade de ler, eu acredito que vocês devam ler, porque ele é muito bom. E só mais um que eu vou ler o marcador, porque essa frase aqui eu quase chorei quando eu li. Não é porque você não sente preconceito na pele todo dia que o restante de nós não sente. Isso foi a Sprite de Ilha que falou pro Linus quando ele chegou ali na ilha. E esse livro é maravilhoso. E é isto, essas foram as 10 melhores leituras de 2022. Como vocês podem ver, muitos livros, né, de certa forma diferentes e que são incríveis do seu jeito, né? Então tem para todos os gostos. E, enfim, recomendo que vocês leiam.
esses livros. E, né, se vocês já leram, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre eles. Quais foram os livros favoritos de vocês de 2022 também. E o que vocês pretendem ler agora em 2023. O ano já começou, né, estamos andando aí. Já li algumas coisinhas bem interessantes. Então, estou com uma lista enorme de coisas para ler. E vamos ver o que vai ser esse 2023. Espero que seja tão bom. Eu encontro leituras, né, tão boas quanto essas, principalmente A Casa do Marcerulho. Não sei se vai acontecer, porque vai ser difícil, mas vamos ver. Enfim, maravilhoso, foi um ano muito bom, de ótimas leituras. Vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, compartilhem com os amigos de vocês, não deixem de curtir esse vídeo também, e, né, se inscrever no canal, que, né, não custa nada, é só apertar o botãozinho aqui e vocês já estão inscritos, então, né, vamos se inscrever. E é isto. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima.